Neste vídeo eu vou te mostrar os tipos de questões que podemos elaborar no Google Forms. Se você gostar, deixe o seu like e também compartilhe com seus amigos. E deixe aqui nos comentários mais informações para que eu possa produzir mais conteúdos para você, ok? Quando vamos elaborar um formulário no Google Forms, é importante analisarmos o tipo de questão que vamos colocar no Google Forms, porque isso influencia diretamente na análise de dados posteriormente. Para acrescentar uma questão no Google Forms, basta clicar neste maisinho aqui. Quando você quer fazer uma pergunta objetiva em que a pessoa vai digitar a resposta, opte pela resposta curta. E além disso, faça uma validação desta resposta, para que esses dados na planilha fiquem corretos por uma análise posteriormente. Como validamos uma resposta curta? Nesses três pontinhos, clique em validação da resposta. Aqui você pode colocar se a resposta é um número, se é um texto, se é um comprimento, se é uma expressão regular. E além disso, você pode colocar, por exemplo, se é um número, se é maior que, maior ou igual a, menor que, menor ou igual a, diferente de, entre, não, está entre, é um número inteiro. Então, como a minha pergunta é quantos filhos você tem, a minha validação é um número inteiro, ou seja, a pessoa vai ter que responder se ela tem 1, 2, 0, 5, 6, tá? Ela não vai poder, por exemplo, colocar um número com vírgula. Agora, se você quer, por exemplo, colocar um texto, né? O que vai conter neste texto? Um endereço de e-mail, uma URL, né? Se for, por exemplo, um comprimento, né? Qual que é a unidade máxima e mínima de caracteres que você quer que a pessoa coloca? Então, essa validação de uma resposta do tipo curta é muito importante para facilitar depois a análise. Depois nós temos uma resposta do tipo parágrafo, que é quando você quer fazer uma pergunta em que o usuário tem a possibilidade de escrever o que ele quiser. Então, por exemplo, descreva o seu ambiente de trabalho, dê a sua opinião, fale mais sobre este assunto, né? Em que a pessoa, né, o pesquisador, ao analisar, vai analisar a escrita do usuário, né? Ele pode usar um software de mineração de texto para analisar, por exemplo, o sentimento, tá? Ah, outra coisa, não se esqueça que se for uma pergunta em que a pessoa tem que responder obrigatoriamente, sempre clicar aqui, ó, obrigatória, tá? Um outro tipo de questão é a questão de múltipla escolha. A questão de múltipla escolha é quando você quer fazer uma pergunta em que o usuário vai escolher uma única alternativa. Ele não vai poder clicar em tímido, aventureiro e romântico. Ele vai poder escolher apenas uma resposta. Um outro tipo de questão é a questão caixa de seleção. Nessa questão é quando o usuário pode escolher mais de uma resposta. Então, ele pode clicar em mais de uma resposta. Então, você já passou por essas experiências? Se ele já foi para o exterior, se já comeu carnes exóticas, se já pulou de paraquedas, se já praticou mergulho no fundo do mar, ele pode assinalar todas. Mas uma dica importantíssima, esse tipo de questão eu nunca coloco num questionário. Por quê? Porque os dados desse tipo de questão numa planilha são horríveis. Quase nenhum software faz a leitura dos dados com esse tipo de questão. Eu sempre opto quando o usuário pode clicar, né, escolher mais de uma alternativa, eu opto pela grade de múltipla escolha, tá? E nas colunas eu coloco sim ou não. Então, viajar para o exterior, já passou por experiência? Sim ou não?
Já comeu carnes exóticas? Sim ou não? Já pulou de paraquedas? Sim ou não? Já praticou mergulho no fundo do mar? Sim ou não? Então, eu nunca uso a caixa de seleção, porque a análise posteriormente é um horror. Eu uso sempre a grade de múltipla escolha. A grade de múltipla escolha atende os mesmos requisitos da caixa de seleção e a análise posteriormente fica chuchu beleza, tá? Um outro tipo de questão é a lista suspensa, que ela tem a mesma função do tipo de questão múltipla escolha, tá? Qual que é a diferença? O usuário vai selecionar uma das alternativas, mas ela aparece para o usuário não todas ao mesmo tempo. Vai aparecer para o usuário desta forma aqui, ó. Ó, ele vai escolher uma das alternativas. Um outro tipo de questão é a escala linear. Essa questão nós usamos para, para perguntas que queremos fazer uma medição em que o grau 1 geralmente é o pior e o grau 5 o melhor, tá? Tem um outro tipo de questão que é a grade de caixa de seleção, em que o usuário pode selecionar mais de um item na coluna, tá? Então, por exemplo, qual desses lugares já visitou e em que época do ano? A Disney. Eu já visitei a Disney no verão e no inverno, por exemplo. Então, o usuário pode clicar que visitou a Disney no verão e no inverno, que visitou a Europa no outono, que visitou as ilhas gregas no verão e na primavera. Então, este tipo de questão, o usuário pode clicar mais de uma opção nas colunas, enquanto que na grade de múltipla escolha, o usuário tem que escolher uma das colunas, ele não pode clicar em mais de uma coluna para a mesma questão. Aqui, ou ele escolhe sim ou ele escolhe não, ó. Ele não pode clicar em mais de uma coluna para a mesma pergunta, ok? Então, esses são os tipos de questões que temos no Google Forms. Não se esqueça de deixar aí nos seus comentários assuntos que você quer que eu produza mais conteúdos e também de dar o seu like e compartilhar com seus amigos. Até o nosso próximo vídeo.